Devocional da série Sobrevivendo o Seu Deserto. Dica de sobrevivência número 4. Acenda um fogo. Outra prioridade para sobrevivermos no deserto é construirmos uma fogueira. O calor do fogo pode secar as roupas molhadas e manter o corpo quente em condições de frio. O fogo também pode purificar a água através do processo de fervura. Os especialistas dizem que o fogo ainda tem um efeito psicológico de elevar o moral durante uma situação de sobrevivência. O seu calor e luz dão conforto e restauram a confiança. E isso ajuda a pessoa encalhada no deserto a se acalmar e pensar de maneira mais lógica. Nós também precisamos das vantagens do fogo em nossa vida espiritual. As temporadas no deserto nos tornam vulneráveis às atitudes negativas e o sofrimento pode nos encharcar como uma chuva fria. A raiva pode entrar furtivamente e contaminar os nossos pensamentos. E a desilusão, o maior perigo do deserto, pode nos cegar para a esperança da fidelidade do Senhor que nos leva para a terra prometida. Entretanto, o fogo de Deus consome todos esses perigos. Ele seca a tristeza, faz evaporar a impureza da raiva e emite um brilho à noite no deserto que restaura a nossa fé. O fogo divino traz avivamento no deserto. Mas como é isso na prática? O que significa o fogo de Deus em um deserto, pessoal? A história do tempo que Israel passou no deserto novamente nos fornece a resposta. Como vimos, o período de deserto de Israel foi um tempo designado por Deus para estabelecer sua presença no meio do seu povo. Em Êxodo capítulo 40, versos 33 e 34 diz: Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse foi o momento em que Deus passou a residir entre o seu povo. Todavia, isso apenas foi o começo, pois Deus estava estabelecendo ainda muito mais coisas para o seu povo durante o seu tempo de formação no deserto. Uma vez estabelecida a sua presença entre eles, Deus teve de criar uma maneira de o seu povo se aproximar dele. Em outras palavras, ele tinha de ensiná-los a adorá-lo. E o que estava no centro da adoração que ele lhes deu? O fogo. Levítico capítulo 9, versos 23 e 24 diz: Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. O que é, portanto, nosso fogo durante um deserto, pessoal? É o culto apaixonado e sacrificial. As provações ou os períodos de seca não são tempos para se permitir que as chamas da devoção se esfriem. Pelo contrário, estas são exatamente as ocasiões que devemos deixar o fogo queimar. A adoração sincera e sacrificial é o que mantém o olhar fixo na beleza e na verdade de Jesus Cristo nos momentos difíceis. É o que mantém o nosso coração em chamas com amor e adoração. É esse fogo que afasta a tristeza, a raiva, a desilusão dos nossos corações. Que frieza ou impureza pode suportar as chamas do amor divino? Qual predador demoníaco ousa chegar perto de um santo que incendeia a noite como um vulcão de adoração? Uma devoção ardente aterroriza nossos inimigos e atua como uma defesa contra os perigos do deserto e, acima de tudo, agrada a Deus. É importante lembrar, porém, que não foi Israel que começou seu próprio fogo, foi o Senhor. Aqueles que se encontram presos em um deserto físico sem fósforos ou um isqueiro devem fazer o seu próprio fogo com as matérias-primas que a natureza fornece. Isso pode ser um verdadeiro desafio para aqueles que não têm experiência em técnicas de sobrevivência.
Todavia, esse é um desafio que não se aplica no deserto espiritual, pois nunca precisaremos nos preocupar em acender o fogo. É Deus quem o faz. E assim como o fogo saía da presença do Senhor para o altar de Israel, do mesmo modo Ele acende a chama em nosso coração. Deus Pai já nos deu o Espírito Santo quando nascemos de novo. E o Senhor Jesus, então, nos batiza no Espírito Santo pela graça. O espírito de adoração vem de Deus em forma de um dom. Não temos de olhar para as circunstâncias que nos cercam em busca de inspiração, pois quando olhamos para o Senhor podemos redescobrir o grande fogo que arde dentro de nós. É nossa função manter esse fogo aceso. É Deus quem começa, mas Ele nos ordena mantê-lo. Em Levítico capítulo 6, verso 13 diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Devemos fazer parceria com o Senhor como mordomos da adoração no deserto. Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais à frente ele acrescenta: fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Deus nos deu o seu Espírito, mas nós somos responsáveis por alimentar sua chama por meio da adoração durante os tempos difíceis. Assim, Paulo exorta os crentes a avivar a chama do Espírito. Em Efésios capítulo 5, versos 18 a 20 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração que sai do fundo da nossa alma toca o mais íntimo do coração de Deus. O Senhor não esperou que Israel se estabelecesse em Canaã para só depois instituir a adoração de Israel a Ele. Deus ateou-lhes o fogo da adoração no deserto antes de chegarem à terra prometida. Ele não podia esperar que eles aprendessem a adorá-lo somente depois que alcançassem sucesso e adquirissem uma identidade. Ele teve de ensiná-los a adorar a fim de forjar a sua identidade. Caso contrário, sua adoração seria fogo estranho, apenas uma fachada religiosa de adoração, sem presença ou substância, sem o próprio Deus. O caráter de Israel tinha de ser provado pelo fogo durante o sofrimento nas terras áridas do Sinai. Eles não poderiam acender o fogo em si mesmos apenas quando chegassem ao destino. Tinham de sair do deserto já em chamas por Deus. Por essa razão, o Senhor apareceu em particular a Moisés no meio de uma sarça ardente do deserto. Ele estava simbolizando a identidade essencial do seu povo. Israel era um arbusto no deserto em chamas por Deus. Deus tomou aquele arbusto enquanto queimava com sua glória e o plantou na terra prometida. É a mesma coisa conosco. Deus nos leva ao deserto para acender o fogo em nós. E então Ele poderá conduzir as pessoas ao seu destino. Pessoas que aprenderam a adorar a Ele verdadeiramente, com um coração fiel e fervoroso. Não podemos nos tornar sacrifícios puros de amor se aprendermos a adorar somente sob as condições mais ideais, durante os cultos mais emocionantes, ao som da música mais linda e com os melhores músicos. Temos de aprender a adorar no deserto. Se não podemos nos inflamar por Deus no deserto, então não poderemos nos colocar em chamas por Ele em lugar nenhum. Por outro lado, se podemos adorá-lo na obscuridade do deserto, então Ele poderá nos usar em público, pois então as nossas chamas consistirão em glória incandescente em vez de paixão carnal. Essa é a maneira de Deus criar verdadeiros adoradores. Então não desperdice o seu deserto, mas transforme-o em um templo de glória.
Se você perdeu a percepção do fogo divino em meio às duras condições do seu deserto pessoal, então volte-se novamente para Deus. Afinal, você possui a chama de Deus que queima dentro de você. Busque a comunhão do Espírito dentro de você e descubra novamente o zelo dele para glorificar a Jesus e adorar ao Pai. A despeito de suas circunstâncias e sentimentos, abra o seu coração e permita que a adoração flua de sua boca. Lembre-se de sua glória, maravilhosa graça, de sua misericórdia e do dom de Jesus Cristo dado a você. Dê graças de todo o coração. Adore com a sua alma, não porque esteja sentindo, mas porque o Senhor é digno, principalmente no deserto. Quando você se colocar no altar dessa maneira, as chamas de Deus vão te consumir como um sacrifício vivo. E o fogo resultante irá proteger o seu coração, alimentar a sua alma e iluminar a sua noite. Consuma o seu deserto com as labaredas da adoração. Na semana que vem, veremos a dica de sobrevivência número 5. Beba água. Até lá e que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, ministério do evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Daniel Colenda, titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.